Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor. É uma alegria saber que você está reunido com a sua família neste domingo para cultuar ao Senhor. E este é um culto diferente, esse é um culto especial. Por quê? Porque você vai cultuar com a sua família em casa. Porque a palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você e a sua casa pode cultuar ao Senhor. Mesmo que não possamos estar reunidos no prédio, nós podemos continuar cultuando ao Senhor. E este vai ser um culto diferente, porque você não vai apenas assistir passivamente algo que você está vendo aí na tela do seu celular ou na tela da televisão. É um culto onde você vai ter que interagir. É um culto onde você vai ter que participar. Então vou dar algumas instruções rápidas aqui e nós vamos começar este culto para a honra e glória do Senhor. Mas lembre-se, é importante que você interaja. Então junte a família aí, o pai, a mãe, as crianças, quem está reunido para assistir esse culto. Se você está com panela no fogo, se você tem alguma outra atividade paralela, nós pedimos para você cessar toda a atividade. Se você estivesse no prédio da igreja, você não ia estar fazendo outra coisa. Você ia estar totalmente focado no culto. Então, cultue com essa mentalidade de que você está diante a presença do Senhor. Você não está reunido lá no prédio do casarão, mas você está com a sua família cultuando o Senhor. Então, livre-se de toda distração e interaja. Daqui a pouco nós vamos para o louvor e vai ser um louvor gravado, não vai ser nada ao vivo, que durante a ministração do louvor, você, pai, mãe, alguém aí da família tenha liberdade de ministrar esse louvor que vai estar sendo tocado, de ministrar, de guiar a sua família em adoração. Depois nós vamos ter alguns motivos de oração. Que nesse momento de oração você possa orar, interagir, impor as mãos sobre a sua família, profetizar sobre a nossa cidade, a nossa nação. Não fique assistindo. Lembre-se, você não está assistindo o filme, você não está assistindo o jornal, um vídeo no YouTube qualquer. Você está cultuando. E esse momento nosso é apenas para te instruir e te guiar nesse momento de adoração ao Senhor. No momento da oferta, você vai poder fazer pelo Pix, de outra forma também. E no momento da palavra, preste atenção, saia do celular, não se distraia com nada. Tenha o seu foco totalmente no Senhor. Na hora de ler a Bíblia, abra a sua Bíblia e leia o texto com a sua família. Ore no momento final e interaja, esteja presente, não apenas assistindo, mas sim cultuando. Amém? Então eu quero começar nesse momento orando com você. Se você puder pegar a sua família, se colocar de pé nesse momento, e nós vamos começar orando, consagrando este culto, consagrando a sua casa, consagrando este momento ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, porque eu creio que onde essa gravação está chegando, famílias estão reunidas para cultuar, para se render e te adorar, Senhor. Nós oramos para que onde essa mensagem chegar, vidas sejam tocadas, impactadas, pessoas sejam ministradas e salvas, Senhor, pelo poder do Evangelho. Que o Espírito Santo, Senhor, possa liberar a sua presença gloriosa em cada casa, trazendo vida, trazendo cura, e que não seja apenas algo para se assistir, mas que o Senhor se manifeste poderosamente nos tocando onde essa mensagem chegar, em nome de Jesus. Irmão, que nesse momento você possa continuar de pé e nós vamos colocar um louvor, que você possa ministrar esse louvor ao Senhor neste momento. Amém? Está
Aleluia, irmãos, que neste momento você continue de pé. Eu quero dar uma direção de oração. Que nesse momento nós possamos orar pelas nossas famílias. Então, nesse momento, que os pais possam impor as mãos sobre os seus filhos e que os seus filhos possam interceder pelos seus pais. Quero te dar nesse momento liberdade para você fazer isso, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pelas nossas famílias, Pai. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo traga luz e revelação dentro das nossas casas. Que os filhos sejam guardados, que os filhos sejam livres, Senhor. E que em nome de Jesus eles venham ser guardados no seu futuro, Pai. Que as crianças possam aprender o caminho para lá na frente não se desviar deles, Pai. Que os pais possam crescer em sabedoria, em graça, Senhor. Nós oramos pelos desempregados, por aqueles que estão com dificuldade nesse momento de pandemia. Que o Senhor venha liberar recursos, que o Senhor venha liberar provisão, que as famílias venham viver em paz, justiça e alegria no Espírito, Senhor. Nós repreendemos todo mal, todo espírito que queira trazer divórcio, contenda, briga ou separação nas casas, Senhor. Nós declaramos o Teu Espírito que traz liberdade sobre cada casa, em nome de Jesus. Irmãos, agora neste momento eu quero te convidar a orar pela sua cidade. Se você está em Itatiba, ore por Itatiba. Se você está em alguma outra cidade, nesse momento interceda pela sua cidade, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pelas nossas cidades, Pai. Nós declaramos sobre as nossas autoridades, prefeitos, vereadores, Senhor. Nós declaramos sabedoria e graça para governar. Declaramos, Senhor, a vida do Senhor e a prosperidade vindo sobre nossas cidades. Nós repreendemos todo espírito contrário, de miséria, de contenda, Senhor. E declaramos que o Senhor vai nos guardar neste momento de crise. Que a igreja vai ser uma resposta para a cidade nesses dias de crise, Senhor. Levanta homens, mulheres, Senhor, que se posicionem de forma íntegra e justa nas nossas cidades para manifestar o Teu reino em nome de Jesus. Amém? Agora, o último motivo de oração. Eu quero convidar a todos nós orarmos pela nossa nação. Orarmos para essa questão do Covid, para que o reino do Senhor se manifeste nessa nação. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo Brasil. Nós queremos declarar que essa nação é do Senhor. Nós queremos declarar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, que são chamados pelo Teu propósito. E sim, Senhor, nós cremos que há um propósito sobre a cidade de Itatiba. Em nome de Jesus, Senhor, sobre a nação brasileira, sobre o estado de São Paulo, sobre outros estados, nós declaramos o Teu reino sendo manifesto, Senhor. Oh Deus, que essa nação possa se curvar ao Senhor, possa se render ao Senhor, que essa questão do Covid sirva, Senhor, para trazer salvação às vidas, Senhor. Oramos para que o Senhor venha consolar aquelas famílias que estão perdendo seus entes queridos. Nós oramos para que o Senhor venha trazer consolo, arrependimento e vida sobre essa nação, em nome de Jesus. Amém? Olá, irmão, graça e paz. Quero convidar os irmãos a participar desse momento muito importante. É um momento onde vocês vão poder ofertar. A igreja não está acontecendo o culto presencial, mas você vai poder ter a oportunidade de ofertar ao Senhor. Amém? Você pode também contribuir através do Pix, transferência bancária e também através do QR Code que vai aparecer aí na sua tela. E nesse momento eu quero orar pela sua vida financeira. Mesmo que você não contribuiu, mas queremos, como igreja, abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero Te agradecer, Pai, por cada contribuinte que pôde contribuir e nos ajudar, Senhor. Mas que o Senhor venha abençoar a vida financeira, que o Senhor abra as janelas do céu sobre a vida dessas famílias, Pai. E que nada venha faltar, Pai. E que o Senhor Deus, Pai, venha abençoar cada pai de família, Senhor, em nome de Jesus. Olá, estamos mais uma vez juntos nesse propósito de adorar, glorificar o Senhor em nossas casas. Nós estamos vivendo tempos em que estamos aprendendo a ser igreja de uma outra forma. E é muito importante você entender o benefício e o poder que há no culto dentro das nossas casas. O que eu amo na igreja é a sua dinâmica. A dinâmica de ser igreja em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer fase da história. E nós estamos vivendo um momento histórico, onde nós estamos continuando a ser igreja. Os nossos prédios não estão funcionando mais como, por enquanto, como prédio de igreja. Porém, a igreja é imparável e nós precisamos entender que há um poder e há uma glória de Deus nisso. E eu quero compartilhar uma palavra com você nesse momento. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 42, eu queria, nós estamos nessa dinâmica de cultuar em casa, eu não quero que você seja apenas um telespectador, mas sim um participante de culto.
Atos capítulo 5, versículo 42. Se você puder, abre aí na sua casa. Queria que alguém aí da sua família pudesse ler em voz alta esse versículo, para que possamos compreender melhor a palavra de Deus. Leia comigo. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E também em Atos capítulo 2, versículo 46. Olha esse versículo que interessante. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. O que nós vemos na igreja de Atos era uma igreja que funcionava nas casas. A Bíblia diz que eles também se reuniam no templo, eles também tinham suas reuniões maiores, mas eles tinham suas reuniões menores e muita coisa de Deus acontecia nessas reuniões dentro das casas. Na verdade, a igreja expandiu muito dessa forma e hoje nós vamos entender o poder que há. Na nossa declaração de visão, nós declaramos que cada casa é uma extensão da igreja. Qual é o propósito? O propósito é que a gente seja igreja em qualquer lugar, inclusive e principalmente dentro das nossas casas. Perceba que a reunião da casa era algo comum, era a prática da vida da igreja. E isso nós temos que aprender, porque há um poder de Deus por trás disso. Sabe, aquela igreja, ela enfrentou vários desafios, como nós estamos enfrentando hoje. Aquela igreja de Atos foi uma igreja que enfrentou o desafio da perseguição, da falta de recurso e do evangelismo em meio a tudo isso. E foi uma igreja vencedora, foi uma igreja que avançou poderosamente, alcançou milhares e cumpriu o propósito de Deus. Bom, hoje nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade. Não é como no tempo de Atos, mas ainda assim é um tempo de muita dificuldade, onde nós estamos sendo privados de muitas coisas, onde muitas vezes não temos os recursos necessários para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas isso não é impedimento para avançarmos como igreja, sabe? Nós estamos vivendo um tempo de adversidade, um tempo de trevas, mas isso não vai ser impedimento para a igreja ficar estacionada, esperando tudo acontecer. Não, pelo contrário, nós vamos continuar sendo igreja, atuantes, adorando, glorificando, evangelizando, e eu tenho certeza que esse período vai ser um período de grande crescimento para a igreja, porque nós vamos avançar como igreja do Senhor, mas nós temos que avançar também no que diz respeito ao entendimento do que é ser igreja nas casas. Sabe, qual era a prática daquela igreja? Olha comigo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Se você puder, mais uma vez, abra sua Bíblia na sua casa e que alguém que esteja aí com você possa ler em voz alta esse versículo para que possamos compartilhar. Leia comigo. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus e em seus corações. Sabe que interessante? Olha a orientação de Paulo como deveria ser a prática dessa igreja. Que todas as vezes que eles se reunissem, devia ter a palavra de Deus, devia ter poder de Deus, eles deveriam adorar, glorificar, cantar salmos. Essa era a prática. E isso, para que pudesse fazer isso e ter sucesso nisso, a melhor maneira era dentro das casas. Eles se reuniam nos templos, havia reunião pública, havia e acontecia reuniões maiores. O livro de Atos diz que havia até 5.000 pessoas ou até mais se reunindo. Porém, a reunião nas casas continuava a acontecer. Por quê? Porque havia uma glória nisso. Porque não dá para praticar tudo isso que Paulo está orientando numa reunião com 5.000 pessoas. Fica um pouco mais difícil, a dinâmica não funciona muito bem. Não que não seja bom, mas dentro das casas é muito mais fácil você praticar, ter esse modelo de igreja. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve anular as reuniões maiores. Pelo contrário, eu amo as reuniões maiores, acho que a igreja cresce muito com as reuniões maiores. Porém, precisamos entender o valor do culto nas casas. Cada um tem seu valor. E nesse momento que estamos vivendo,
vivendo e por isso nós estamos aqui. Nós fomos privados de ter reuniões maiores, até porque precisamos entender o momento, precisamos entender as necessidades e as demandas que temos agora. E por conta da pandemia não podemos ter as reuniões maiores, mas isso não quer dizer que vamos deixar de ser igreja, não quer dizer que vamos deixar de adorar ou glorificar o Senhor. Nós simplesmente estamos agora fazendo culto dentro das nossas casas. E eu queria que isso se tornasse um hábito para você, sabe? Muitas famílias, muitos pais não entendem isso. Eu estava lendo hoje sobre a mãe de John Wesley. John Wesley foi o fundador da igreja metodista, do movimento metodista. E foi um movimento que espalhou o evangelho tanto na Europa como na América, em muitos lugares do mundo, e existe até hoje. Mas sabe, a história diz que a mãe de John Wesley foi fundamental para isso acontecer. Por quê? Porque ela, como uma crente fiel no Senhor, ela tinha uma prática de cultuar a Deus toda semana. Ela fazia um culto domiciliar. Toda semana ela fazia um culto na casa dela, com os filhos. E todos os filhos se tornaram homens de Deus. Todos os filhos daquela casa se tornaram instrumentos de Deus, e principalmente John Wesley, que foi o fundador do metodismo, foi o homem que inspirou milhares de pessoas a pregarem o evangelho, e até hoje nós ainda colhemos os frutos desse coração disposto. Tudo por quê? Porque uma mãe cultuava a Deus e ensinava desde pequeno a sua família a adorar a Deus em casa. Sabe, nós precisamos entender essa prática, o quanto ela é poderosa, o quanto ela é importante. Se nossas casas estivessem ali pelo menos semanalmente, um culto dentro de casa. Eu não estou falando para você abandonar a igreja, abandonar o culto quando nós voltarmos ali nos domingos, como tradicionalmente nós fazemos. Mas é muito importante nós estabelecermos ali que pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, ou até uma vez por semana, você possa praticar o culto dentro da sua casa. E nós estamos aqui justamente fazendo esse culto com essa dinâmica, dessa maneira, para que você aprenda, para que a gente se torne hábito nas nossas famílias a cultuar a Deus, porque como eu estou repetindo várias vezes, há um poder e há uma glória de Deus. A igreja avançou muito, a igreja venceu os obstáculos, porque ela continuou muitas vezes privada de fazer cultos públicos também, por conta de perseguição. Mas ela não deixou de ser igreja e cultuar a Deus, e isso acontecia nas casas, nas salas das casas. Imagine ali quantas pessoas foram alcançadas para Jesus, quantos milagres aconteceram. E eu quero dizer que milagres vão acontecer hoje. Você que está nos assistindo, nós vamos estar orando como já fizemos isso, através do louvor, através da adoração, através das nossas ofertas e através da oração que o Mateus fez aqui. Nós vamos ver milagres acontecendo. Não é porque você não está no prédio da igreja que você não pode ser curado. Não é porque não tem um pastor ungido, poderoso, um apóstolo aí do seu lado fisicamente, que você não pode ser curado. Eu tenho certeza que pessoas vão ser libertas. Se tem alguém na sua família que ainda não pôde ter a experiência de estar num prédio ou num culto, até por preconceito, eu quero te dizer que pessoas vão ser tocadas por Deus, porque nós estamos aí levando a igreja para dentro da casa e pregando o evangelho de Cristo. Mas sabe, me vem ao coração um texto de nós entendermos o quanto é importante espiritualmente nós termos dentro da nossa casa cultos familiares. No livro de Êxodo, capítulo 10, quando o povo ali está prestes a sair do Egito, eles ainda eram escravos, e Deus começa a trazer juízos sobre o Egito. E as pragas, e todo mundo conhece essa história de alguma maneira, as pragas começam a vir sobre o Egito. E a 9ª praga, ela tem algo específico que eu gostaria de compartilhar com você. Êxodo, capítulo 10, versículo 22 e 23. Diz assim o texto: Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém podia ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Perceba que essa questão de lockdown não é uma coisa tão nova, não. Desde lá do Egito já tinha lockdown. Desde o período ali de Faraó já havia lockdown de 3 dias. Olha que interessante como a história só se repete. Bom, para nós entendermos melhor, Deus estava derramando juízo.
Havia ali uma crise no Egito. As pragas estavam acontecendo. Mas a 9ª praga especificamente diz que houve trevas densas ao ponto das pessoas não enxergarem nada. E por conta disso, elas não podiam sair de casa, elas não podiam se relacionar, elas não podiam andar, elas estavam perdidas, e na escuridão, em trevas. Bom, nós não estamos vivendo exatamente isso, porém, claro que em certa medida nós estamos vivendo em período de trevas. Nós estamos vivendo em tempos tenebrosos. Nós estamos vivendo um dia ruim, um dia mau, como Paulo diz lá no livro de Efésios. Porém, o que me chama a atenção nesse texto é que nas casas dos judeus havia luz. Enquanto o Egito inteiro estava em trevas e não podiam sair, porque as trevas eram tão densas que eles não conseguiam enxergar nada ao ponto de ficarem apalpando para poder andar. Dentro da casa dos judeus havia luz. E o que isso significa? Isso aponta para a palavra de Deus, isso aponta para o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o nosso espírito é como uma lâmpada, e quando nós recebemos o Espírito Santo, essa lâmpada se acende. Lembra que no dia do Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio, uma manifestação visível e um sinal de que o Espírito Santo estava ali, é que havia ali línguas de fogo sobre todos aqueles que receberam o poder do Pentecoste. Sabe, ali aponta para a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus também é luz para nós. Então, quando dentro da nossa casa há o Espírito Santo, há homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e quando há a palavra de Deus dentro das nossas casas, não importa as trevas que estamos vivendo, a nossa casa não vai ter trevas. Por isso nós podemos declarar nesses dias, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que nesses dias nós podemos declarar, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, e eu não serei atingido. Por quê? Porque dentro das nossas casas há luz, e a luz é a luz do próprio Jesus Cristo. Não é a minha luz, mas é a luz de Cristo que há em mim, é o poder de Deus, é o Espírito Santo e é a palavra de Deus. Então, nessa prática de nós estarmos cultuando dentro das nossas casas, ministrando a palavra, adorando ao Senhor, olha que coisa maravilhosa. Não sei se você já viveu isso, graças a Deus, eu e a minha casa temos essa experiência já há um bom tempo. Porém, pode ser que é a primeira vez que você adora a Deus de fato. É a primeira vez que você, como família, dê a mão um para o outro e ora, que abençoa. Então, olha que experiência significativa. Isso vai marcar a tua vida, isso vai marcar a tua história, porque mesmo que essa circunstância possa até piorar, eu não sei, nós oramos para que melhore, mas eu quero te dizer, na tua casa, a luz do Senhor, a glória do céu, e você pode ficar em paz, porque não importa, o mundo pode estar no maligno, porém, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você pode declarar isso aí na sua casa. Repita comigo, você e sua casa, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sabe, declare isso com fé. Toda vez que vier o medo, toda vez que vier o pavor, toda vez que você vê essas notícias ruins, continue declarando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas sabe o que é interessante? O que tinha dentro daquela casa? Você já parou para pensar? O que havia de diferente dentro da casa daqueles homens e mulheres que não tinha na casa dos egípcios? No capítulo 12, quando o povo está se preparando para sair do Egito e a Páscoa, é instituída, Deus dá uma ordem antes deles saírem. Antes deles irem para a terra prometida, Deus dá uma ordem. E qual foi a ordem? Lê comigo lá. Êxodo 12, versículo 1 ao 3. Abra a tua Bíblia, por favor, seu aplicativo aí no seu celular, e leia, tenha esse hábito. Escolha mais alguém da sua família, um filho, uma filha, o marido, a esposa. Não tenha vergonha. E leia em voz alta comigo. Repita comigo isso. Vamos lá. Êxodo 12, 1 ao 3. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. O que tinha de diferente
dentro da casa dos judeus que não tinha na casa do povo do Egito. Perceba que você vê duas circunstâncias. Um povo em trevas e outro povo vivendo na luz. Um povo estava ali debaixo do juízo e outro povo estava debaixo do favor. Na casa dos judeus havia o cordeiro sendo comido. E ali que estava todo o segredo da glória, do poder e da presença de Deus. Ali que foi o segredo da praga não chegar dentro da casa. Quando nós declaramos ali o que diz no Salmo 91, praga nenhuma atingirá a nossa casa, é porque dentro da nossa casa tem uma comida especial, tem um alimento diferenciado. Ali que era o cordeiro. Deus orientou o povo a matar um cordeiro e a se alimentar daquele cordeiro. E o cordeiro tinha que ser comido por toda a casa. Quando aquela casa comia do cordeiro e enquanto aquela casa se alimentava do cordeiro, o juízo passava longe daquela casa. Enquanto outros estavam sofrendo as consequências ali da tirania do faraó, enquanto o povo estava sofrendo as consequências ali das circunstâncias, da adversidade, da crise instalada naquele momento no Egito, aquele povo que se alimentava do cordeiro estava desfrutando do favor de Deus e da bênção de Deus. E eu quero te dizer que quando nós adoramos a Deus, compartilhamos a palavra do Senhor, exaltamos ao Senhor, quando nós somos igreja dentro das nossas casas também, nós estamos compartilhando desse cordeiro. E cada vez que nos alimentamos desse cordeiro, nós nos alimentamos do próprio Cristo. E quando nós temos Cristo dentro da nossa casa, o juízo passa longe, porque maior é o que está em nós do que está neste mundo. Quando eu me alimento do Senhor, eu me fortaleço, eu me renovo, a minha mente é renovada e o Senhor nos enche do poder dele. E é o que nós vamos experimentar nestes dias. Eu quero declarar que sobre a tua casa o juízo vai passar longe. O mundo está em trevas, mas a nossa casa está em luz. O mundo está em crise, mas a tua casa está em Cristo. Creia nessa verdade. Essa verdade é a palavra profética para a sua vida. A sua história vai ser transformada. O poder de Deus vai sobre a tua casa. Creia nessa verdade. Por isso, continue profetizando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe. E eu queria orar por você. Eu queria que nesse momento você pudesse, junto com a sua família ou com aqueles que estão com você, ou se você está sozinho, mas está nos ouvindo, dentro da sua casa, às vezes na sua sala, ou no seu quarto, ou no cômodo que você estiver, não importa, que você possa orar comigo. Repita essa oração junto comigo, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nessa casa, o alimento é o Cordeiro Jesus Cristo. Declare comigo, fale assim: eu creio que sobre a minha casa está a bênção do Senhor. O mundo está em crise, o mundo está em trevas, mas na minha casa ela está em Cristo, em nome de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por isso, eu e a minha casa somos abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família e que fique conosco. Próxima semana estaremos juntos. Fique ligado nas nossas redes sociais, multiplique essa mensagem, chame mais pessoas para compartilhar essa mensagem e vamos espalhar Jesus Cristo a todas as nações. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Um ótimo domingo, uma ótima semana para você. Eu queria fazer um desafio para você ainda no final desse culto. Que você possa tirar uma foto ou até gravar um vídeo com a sua família e possa enviar para nós o testemunho do que Deus está fazendo na tua casa. Caso você tenha um testemunho desse culto e você possa gravar, tire fotos, mande mensagem, nos ajude, tá? E pode postar e trabalhar nas suas redes sociais e divulgar os nossos cultos. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor.